Irmãos, boa noite a todos. Neste momento de estudo bíblico da palavra do Senhor, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11, de maneira mais específica, iremos então introduzir o nosso estudo, mas iremos ler do versículo 3 ao versículo 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a tua santa palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entendermos mais sobre a missão da igreja, sobre a importância, Senhor, de tudo ser colocado como Deus acima de todas as coisas, Senhor, e que possamos, Senhor, estar destronando os nossos ídolos. É no nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, estamos em uma sequência de estudos sobre missão. Vimos a importância das Escrituras, de como interpretar as Escrituras, e que as Escrituras nos ajudam a criar uma nova forma de ver todas as coisas. Vimos que o Deus vivo, ele se torna conhecido, ele se faz conhecido. Vimos que o Deus vivo, ele se fez conhecido em Israel, que ele se fez conhecido em Cristo, nas Escrituras. E na aula de hoje, que é uma continuação da aula da semana passada, nós vamos ver que o Deus vivo confronta a idolatria. A primeira coisa que nós vimos na semana passada, que foi a primeira parte dessa aula, nós vimos uma relação do que são os deuses. Vimos um paradoxo dos deuses. Que os deuses, eles não são nada, são coisas criadas por homens, em relação ao ser Deus, mas que os deuses, eles têm um certo significado relacionado a quem adora, um valor atribuído a quem adora. De maneira muito simples e clara, algumas coisas elas podem ter um valor insignificante ou não ter um valor nenhum em relação a algo, e algumas coisas elas podem ter um valor atribuído de acordo com como nós vemos. Certamente, se eu pegar esse papel aqui e tocar fogo nele, será um papel comum. Mas se talvez esse papel aqui conseguisse talvez umas 6 notas de R$200 e eu acendesse um fósforo e queimasse, todo mundo ia dizer, o pastor está ficando doido. Como é que faz isso? Porque foi atribuído um valor a algo, e é nesse aspecto que os deuses ele têm algum significado, algum valor, porque as criaturas que as adoram atribuem isso a ela. E então nós vimos na semana passada essa relação. E hoje
continuando todos esses assuntos, todos esses temas, nós vamos ver como esse Deus vivo que se revela, que se fez conhecido, ele confronta a idolatria. E vamos ver então dois aspectos que ficou para nós terminarmos na última aula, que foi a relação da missão e os deuses, e também que o Deus vivo, ele confronta a idolatria. O texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11, que nós então lemos ele diz assim: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, as Escrituras vai trazer para nós um Deus que faz todas as coisas, um Deus criador, um Deus soberano, e que ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. A sua vontade, então, é obedecida, é feita, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja como criador, então acontece. Logo, nós vemos como criaturas, ou qualquer outra criatura, não tem essa prerrogativa ou esse poder que somente Deus tem, o poder de criar as coisas segundo a sua vontade e ter o poder da palavra para trazer então a criação. Sobre esse tema, o nosso estudo ele vai dizer o seguinte: a missão precisa expor e desmascarar os deuses. Nós precisamos identificar e condenar a idolatria, não só entre aqueles que ainda não conhecem o Deus vivo, mas também quando ela infecta com o seu veneno aqueles que já afirmam conhecer e adorar o Deus da Bíblia e adotam o nome de Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para desmascarar os deuses, para então entendermos como o fato de Deus se revelar, como a igreja então vai confrontar essa idolatria, primeiro é sabendo quem Deus é. Logo, sabendo quem Deus é, tudo que se demonstra a Deus de maneira diferente, nós podemos perceber que isso então são deuses que são colocados no lugar de Deus. E é preciso nós identificarmos o que é um ídolo. É preciso nós sabermos o que é a idolatria. Porque quando falamos de idolatria, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? É uma imagem? É talvez um culto, um momento de adoração para algum ser espiritual, ou culto a algum homem, a alguma pessoa. Falamos claramente, isso é idolatria. Mas também nós vamos ver que idolatria é tudo aquilo que nós damos a coisas criadas, a coisas lícitas que devem ser dadas ao Senhor. Domingo pela manhã, na sequência da exposição do primeiro mandamento, nós vamos ver de maneira mais detalhada a exposição da idolatria e o fato de termos Deus ou outro Deus ou colocar alguma coisa além do Senhor. Então, primeiramente, nós temos que, para identificar a idolatria, é fazer uma distinção entre o Deus criador e todas as outras coisas criadas. Então, quando começamos a olhar e a colocar, então, cada coisa em seu lugar, primeiro nós temos que ter esse pressuposto. Deus, ele é criador e todas as outras coisas foram criadas. E isso vai trazer para nós uma distinção da diferença entre Deus e todas as outras coisas. Primeiro é a eternidade. Deus, ele sempre existiu. Ele existe e ele sempre existirá. Todas as outras coisas tiveram um momento na eternidade que foram criadas. E muitas delas têm um fim.
Então, essa primeira distinção nos faz entender essa forma de identificarmos que coisas criadas, coisas que têm um início, dando a ela uma glória que é somente dada a Deus, isso é uma demonstração de idolatria. Outra coisa é que quando há uma tentativa de dizermos o que é mal, o que é errado, ou definir o que é o bem, de acordo com aquilo que eu acho, aquilo que eu vi, aquilo que eu penso, caímos em idolatria. Então, o que é que muitas vezes acontece? Olha, isso aqui é errado. Por que é errado? Eu não gostei, eu não achei que isso foi bom, isso não foi ético, isso não foi moral. Mas nós não temos como definir, ou ter uma capacidade de definir aquilo que é certo, o que é errado, que não seja por meio de um padrão santo e de um padrão correto. E esse padrão é quem? O próprio Deus. Então, a segunda forma que nós podemos ver, identificar a idolatria, é justamente Deus ele se apresentando. E quando vamos ver na palavra do Senhor, como é que Deus ele se apresenta? Sede santos porque eu sou santo. Quando o Senhor dá a lei para o seu povo, Ele está mostrando como é o seu caráter. Ele está mostrando como Ele é e o seu ser. Então, o que é que então nós podemos dizer o que é mal e o que é bom? O bom é o cumprimento da lei. O mal é a desonra e a quebra dessa lei. Então, quando vamos olhar esse princípio, é a segunda coisa que nós podemos distinguir como então há uma diferença fundamental entre o Deus Criador e todas as outras coisas criadas. A terceira coisa é que só Deus, na bondade suprema, tem a prerrogativa de definir o que constitui o bem e o mal. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa, nenhum outro pressuposto, ela tem a autoridade de definir. Você pode dizer, mas pastor, o senhor acabou de dizer isso. Mas não dessa forma. Porque alguém pode chegar e dizer, olha, matar é errado. Não é? Sim, matar é errado. Olha, adulterar é errado. Sim. Mas por que é errado? Quem tem tal autoridade para definir? Somente Deus, que traz esse padrão. E o que é que isso gera para nós? Por que isso é importante? Porque essas distinções vai nos ajudar a olhar para as coisas, a partir de agora, de uma nova ótica. Porque se Deus não existisse, e se Deus não fosse Deus, matar não seria errado. O adultério não seria errado. Roubar não seria errado. Seria apenas uma conjectura cultural. Seria apenas um aspecto do meio que vive. Porque se do nada todo mundo diz, olha, roubar não tem problema. O que é que freia? O que é que diz e traz esse padrão? Não pode ser algo relacionado à criação. Tem que ter algo superior à criação que possa chegar e dizer, isto não é assim. E o próprio Criador ele fez isso. Ele criou e disse, as coisas devem caminhar dessa forma. Essa é a forma que elas devem então andar. Então, quando nós olhamos para essa realidade da missão e todos esses outros deuses que são adorados, muitas vezes começa a se questionar, muitas vezes a semelhança que tem do cristianismo com outras religiões. Quando você começa a analisar outras religiões, você vai ver alguns aspectos que são semelhantes. Por exemplo, você vai olhar a mitologia nórdica, e o primeiro questionamento que se traz é, olha, tem um Deus na mitologia nórdica que ele veio à Terra e ele morreu pendurado numa árvore. Cristo ele veio
e morreu pendurado numa cruz. Será que esse não é equivalente àquele? Só muda a cultura? Há semelhanças. O que então traz essa distinção? O que é a diferença? E a diferença, meus irmãos, deve ser mostrado no ato criacional, eterno e revelado na palavra do Senhor. E isso, a partir do momento que entendemos que o que aquele Deus da mitologia nórdica veio fazer na terra, o porquê ele foi morto, como ele vivia, você diz, não tem condições de ser o equivalente a Cristo. Não tem como. Porque Deus, ele revelou Cristo na sua palavra, e Cristo sempre foi revelado como Cristo. E Cristo, quando ele veio em um local específico, foi, então, preservado na história, e as Escrituras mostram que Cristo, como Filho de Deus, ele morreu na cruz com o intuito de salvar pecadores. E então, quando nós olhamos para Cristo, olhamos para Ele como Deus, nós começamos a identificar que tudo aquilo que distingue dele são deuses criados por homens. É muito fácil nós olharmos para a mitologia nórdica e dizermos, não é Cristo, não é Deus. Mas será que seria fácil para nós olharmos para, muitas vezes, alguns cristos que têm sido pregados aí fora e dizermos, isso não é Cristo, isso não é o Cristo pregado nas Escrituras? Porque muitas vezes Cristo ele é pregado e demonstrado como alguém que está à porta batendo e clamando e implorando para que você aceite Ele. Mas esse não é o Cristo das Escrituras. Muitas pessoas estão, então, conhecendo Cristo por meio de uma série, The Chosen. E muitas pessoas olham para essa demonstração de um pseudo-Cristo. E quando olhamos e dizemos, isso não é o Cristo da Bíblia. Esse é outro Cristo que está sendo revelado, esse é outro Cristo que está sendo demonstrado. Muitas vezes, tem pessoas que estão aí na igreja romana, olhando para um pedaço de barro e dizendo, isso é Cristo. Eles pegam a Bíblia, alguns aspectos e leem, e traz a honra a um pedaço de barro. E quando nós olhamos todos esses exemplos, e nós começamos a olhar para as Escrituras, porque nos ajuda a conhecer a esse Cristo. Porque nós começamos a olhar, entender, que o Cristo que muitos conhecem é um ídolo que não o Cristo revelado nas Escrituras. E a missão, como nós vimos nas últimas aulas, é que esse Cristo seja conhecido. Ele tem que então ser conhecido. Como ele veio, porque ele veio a sua obra, o seu nascimento, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, deve ser então conhecida, para que nós possamos então identificar. Tem então algumas citações que diz assim, na raiz de toda idolatria está a rejeição humana, a divindade de Deus e a natureza final da autoridade moral de Deus. Então a idolatria é quando rejeita a divindade de Deus e sua autoridade moral. Outra citação diz assim, a idolatria destrona a Deus e entroniza a criação. A idolatria é a tentativa de limitar o controle de Deus. A idolatria exalta as coisas que estão na ordem criada. Deus que devia ser adorado torna-se o objeto a ser usado. A criação, que é para nosso usufruto e bênção, torna-se o objeto da nossa adoração. Então,
quando nós olhamos e conhecemos a Deus, traz para nós esse aspecto de podermos identificar aquilo que não é Deus e identificar os ídolos. Cada vez mais que nós conhecemos a Deus, os ídolos eles começam a ser desmascarados. Eles começam então a cada vez mais ser vistos por nós. João Calvino, quando ele vai iniciar a obra magna dele, as Institutas, ele traz uma ideia que é extremamente importante. João Calvino ele vai trazer a seguinte ideia: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço aquilo que é o homem. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço aquilo que foi criado por Ele. Por quê? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais eu conheço o Criador, eu conheço a sua obra. E, consequentemente, eu vou conhecendo a mim mesmo como homem e também toda a criação. João Calvino ele vai iniciar as Institutas trazendo isso como uma base para tudo aquilo que ele vai expor. Por quê? É necessário que nós conheçamos a Deus, como Ele é, como Ele age, a sua criação, para que nós tenhamos todo o pressuposto que vem. E é assim que a Bíblia começa. A Bíblia começa com esse pressuposto, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, a partir de todo esse princípio, todas as outras verdades vêm então ser entendida por nós. Calvino, então, ele, quando nós falamos sobre em discernir os deuses, Calvino dizia o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Fujamos de nós mesmos. Lutero dizia: meu pior inimigo está dentro de mim, o meu coração. Spurgeon completa assim: se eu sair da terra e deixar o mundo e o diabo e ir para a lua, ainda assim, eu mesmo serei o meu pior inimigo. Ai de nós, nosso coração é nosso maior inimigo. Alguém pode abrir o texto de Jeremias 17, versículo 9, por favor? Então, a Escritura nos diz que não há nada mais enganoso e desesperadamente corrupto do que o nosso coração. Então, quando nós olhamos para essa verdade e começamos então a discernir os deuses, por que então os deuses eles são adorados? Então aqui tem 4 coisas que serão elencadas. A primeira, os deuses eles são criados por causa de coisas que nos seduzem, coisas que o nosso coração enganoso, coisas que o nosso desejo nos leva então a pecar. Eu quero pedir que alguém abra a sua Bíblia, um texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a um ginásio perante eles, e escuta aqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo do céu. Isso. O texto aqui em Deuteronômio 4 vai trazer então essa orientação. Olha, guarda para você não olhar para essas coisas. Você olha para o sol e diz: olha, como o dia hoje está ensolarado, que dia bonito. Você olha para a lua e diz: que coisa bela, como a luz está bela, olha as estrelas. E você ser seduzido ao seu coração dizer: como isso é grande. E então adorar e dar culto a essas coisas que foram criadas ao Senhor. A palavra do Senhor nos traz essa instrução. Tem outros textos, depois lê em casa com calma. Jó 31, Salmo 96. Outra coisa é o Salmo de número 34, versículo 4, que além de ser coisas que nos seduzem, também são coisas que nós tememos. Salmo 34, versículo 4 diz assim:
Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o Senhor, o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A segunda coisa, então, que nos leva a adorar algo é o temor. É temer. Então, você vê que a palavra aqui está dizendo que o anjo do Senhor se acampa ao redor, mas ele fala, olha, tema o Senhor, tema a Deus. Não tema aos anjos, mas tema ao Senhor. Então, coisas que nos levam a criar ídolos são coisas que nos seduzem, que o nosso coração se interessa. Outra coisa são coisas que tememos. A terceira coisa são coisas em que nós confiamos. E aí eu quero pedir que você leia, alguém possa ler, o Salmo de número 33, versículo 16 e versículo 17. Aqui o texto ele está trazendo então que coisas em que confiamos, um rei com o seu exército, o valente com sua força, muitos confiavam as suas vitórias aos cavalos, e aqui nós temos esse terceiro aspecto. O quarto aspecto, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, no texto de Mateus capítulo 6, versículo 31 e versículo 32. Isso. Então aqui uma demonstração de outra coisa é por aquilo que nós necessitamos. Você consegue perceber que estas quatro coisas são o que nós geralmente somos tentados? Que geralmente nós olhamos, olha, eu queria tanto, eu desejo tanto isso, que muitas vezes somos tentados a nos deixar levar e a nossa vida tem girado em torno disso. Pense em uma dessas quatro coisas. Se é o que tem mais te preocupado, se é uma coisa que você deseja muito, se é então alguma coisa que você tem medo, se é algo ou alguém que você confia, ou alguma coisa que você está precisando. Será que a sua vida tem girado em torno de uma dessas quatro coisas? Meu irmão, se a sua vida tem girado em torno de uma dessas coisas, eu quero pedir que você pare um pouco e pense. E comece a avaliar o que isso tem sido na sua vida. Porque claramente isso é um ídolo na sua vida. Isso tem sido uma finalidade que você tem vivido que não foi a qual você foi criada. Pode ser algo lícito. Pode ser algo que ela por si só é algo correto. Mas você pode estar dando para ela além do que ela merece, além do que ela realmente é. E algo lícito pode estar sendo um ídolo na sua vida. Você pode estar criando um Deus, como acabamos de ver Calvino dizendo, olha, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso pior inimigo está dentro de nós, o nosso coração. Porque é aquilo que ele deseja, aquilo que ele teme, aquilo que ele confia e aquilo que nós achamos que precisamos, nos leva muitas vezes a esquecermos do nosso Deus. E esquecermos que o Senhor, Ele então é suficiente e tudo que nós precisamos. Que o Senhor, nosso Deus, é que nós devemos temer. Que é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. E que é Ele que nos dá tudo aquilo que precisamos. O pão de cada dia, o sustento. Por isso, muitas vezes coisas lícitas, elas nos levam então a nos distanciar do Senhor. E aqui o autor, Christopher White, ele diz o seguinte: o papel da missão bíblica é o único antídoto para essas idolatrias.
a missão bíblica deve ter o papel de levar as pessoas a reconhecerem em todas as áreas o único Deus verdadeiro, o Deus vivo. E tem áreas da nossa vida, meus irmãos, que podem estar sendo levadas por ídolos, que nós mesmos criamos por conta do nosso coração. Então é muito fácil nós identificarmos um pedaço de madeira, é muito fácil nós identificarmos, muitas vezes, por meio de um Cristo sendo pregado e ensinado de maneira limitada. Mas e os ídolos que nós criamos dentro do nosso coração? E aí, quando nós começamos a expor os deuses, alguns textos então nos ajudam a entender isso. Eu quero pedir que alguém abra a sua Bíblia em Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Isso. Vocês, olha, a minha glória e a minha honra eu não vou dar a outro, nem a imagem de escultura. Os ídolos, eles roubam a glória que pertence somente a Deus. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 23. Glória de Deus, em semelhança da imagem do homem, bem como criado para fruto de ré. Isso. Então, os ídolos, eles distorcem a imagem de Deus em nós. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem pecou, essa imagem foi então quebrada. A obra de Cristo é que nós somos criaturas e essa criação, essa nova criação, é que a imagem de Cristo, no processo de santificação, essa imagem está sendo refeita, está sendo então renovada. Por isso que é necessário que nós nos pareçamos com Cristo. E é como se você pegasse um espelho, você jogasse uma pedra, você fosse olhar, está totalmente desfigurado. É isso que os ídolos fazem. Eles quebram a imagem de Deus e muitas vezes temos uma imagem totalmente deteriorada. A outra coisa é que os ídolos são profundamente decepcionantes. E também alguns importantes aspectos missionais. Então, quando olhamos para essas verdades, 3 coisas são importantes para nós entendermos. Primeiro, que o aspecto do amor missional, ele repele toda a idolatria. Então, o aspecto que existe no meio da igreja, do povo de Deus, nesse amor, dizer, olha, toda a glória tem que ser dada a Deus. Se for preciso que eu arranque ídolos enraizados do meu coração, é muito fácil chegarmos então, ter uma imagem em casa, pegar ela e jogar no lixo. Para nós hoje. Mas muitas vezes é difícil arrancarmos ídolos do nosso coração, que muitas vezes tirarão o nosso conforto, que nos colocarão em dúvida sobre o sustento, sobre como nós iremos viver. E muitas vezes o aspecto que nós queremos fazer isso não é pelo amor missional. E quando eu falo de amor missional é dar glória a Deus, glorificar a Deus, dar honra devida a Deus naquilo o que o Senhor nos dá. Que tanto o aspecto de batalha e vitória pertence a Deus e que nós lutamos com amor e não com triunfalismo. Não com o aspecto de que eu sou um vencedor, de que as coisas vão melhorar, mas por quê? Nós lutamos e buscamos servir ao Senhor porque nós amamos a Ele, porque buscamos dar toda a glória a Ele. E se há louvor, se há vitória, foi por conta dEle e da obra dEle em nossas vidas. Então nós olhamos para estas verdades e então começamos a identificar como há um contraponto entre Deus e as coisas criadas. E que nós devemos começar a identificar os ídolos do nosso coração. E, meus irmãos, muitas vezes nós somos experts em enxergar o ídolo
na vida dos nossos irmãos, daqueles que vivem conosco. Mas nós temos muitas vezes cultivado e criado alguns ídolos. Existem coisas em nossas vidas que têm roubado a glória de Deus. É necessário que nós joguemos esses ídolos fora. Tinha uma das festas no Antigo Testamento que tinha um aspecto relacionado a isso, que era quando era jogado o fermento para fora de casa. Por quê? O fermento, naquele período, era cultivado. Tinha uma muda e era sendo cultivado, ia passando. Não era como hoje, a gente vai no mercado, tem lá um saquinho de fermento biológico que a gente coloca. Por quê? Era para trazer uma ideia de que tudo aquilo que estava sendo velho e enraizado deveria ser limpo. Estarmos sempre tendo esse aspecto em nossa vida. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos. Ter muito cuidado de não achar que estamos isentos, de que isso não pode acontecer comigo. Eu já tenho experiência, já estou há tantos anos na igreja, talvez eu tenha um oficialato, ou seja lá o que for, mas nós devemos ter cuidado para qualquer coisa que esteja em nossa vida, que possa estar roubando aquilo que nós devemos dar a Deus, é um ídolo em nossas vidas. E por último, e não menos importante, nós estaremos vendo o aspecto do confronto à idolatria. Então a Bíblia nos ensina que diferentes contextos podem exigir diferentes abordagens. Ser sábio na missão significa saber discernir e reconhecer que o que pode ser adequado numa situação pode não ser muito útil em outra. Paulo adota abordagens diferentes em diversas situações. Quando ele lida com a idolatria no contexto da densa discussão teológica da epístola que está escrevendo, quando a confrontação está no contexto do evangelismo de adoradores de outros deuses, quando luta pastoralmente com questões ligadas à idolatria suscitadas dentro da própria igreja. Então, quando nós vamos olhar como Paulo, ele traz essas abordagens, a primeira é quando Paulo ele vai lidar com questões de argumentação teológica, sobre discussões, sobre dúvidas, ou muitas vezes aspectos que são ensinados. Então, no texto de Romanos 1, do 18 ao 32, Paulo aqui ele vai trazer alguns aspectos da argumentação teológica, quando ele está, de maneira clara, confrontando a idolatria. Alguns aspectos nós podemos ver. Primeiro, que Paulo ele não mede palavras sobre sua análise perspicaz da idolatria humana. A idolatria resulta no verdadeiro catálogo de perversões e de maldades, contaminando todas as dimensões da vida humana. A verdadeira pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo e Barnabé, em Listra, foram aclamados como deuses. Paulo, ao debater com filósofos, levou a convocação das autoridades para que os seus ensinamentos fossem investigados. E depois do ministério de Paulo em Éfeso, o mercado de ídolos ficou ameaçado na cidade. Paulo, então, traz uma orientação pastoral. Então, Paulo ele usa 3 aspectos para, então, trazer essa questão. Primeiro, ele traz a argumentação teológica, ele mostra, olha, qual o problema que está acontecendo aqui? Romanos 1. Ele vai dizer, eles deveriam adorar a Deus, eles não adoram. Eles estão pervertendo. Eles começam a adorar a criatura no lugar do Criador. Ele identificou como é a prática de idolatria dele. Ele começa a demonstrar o que acontece na vida de idolatria dessas pessoas. Aí ele começa a descrever homossexualismo, maldade, impureza, negócios errados, o falar injurioso, a mentira, a difamação. Ele começa então a destrinchar como isso é aplicado. E aqui ele começa a confrontar essa verdade e começa a dizer como o povo deveria viver de maneira santa. Então, Paulo ele traz, diante de um contexto, uma exposição, ele esmiuça uma verdade. Ele traz um aprofundamento para que
para que não somente chegue em um contexto da igreja de, olha, isso aí está errado, homem com homem, mulher com mulher, errado. O que foi que Paulo fez? Ele foi lá no início, ele foi lá na raiz, para tratar a idolatria. Qual era o problema? Porque eles não estavam dando a honra devida a Deus. E por isso as práticas deles estavam levando ele cada vez mais para distante do Senhor. Então, como então as Escrituras elas nos vai ensinar a lidar com essa questão e confrontar a idolatria? Primeiro é identificar ela. Segundo, mostrar como esse ídolo tem roubado a glória de Deus. Mostrar como essa idolatria tem lhe levado a pecar contra o Senhor. E por último, mostrar como você deve transformar a sua vida. Como então sua vida deve ser mudada para que você agrade ao Senhor e para que esse ídolo seja então destruído na sua vida. E a nível de conclusão, a nossa conclusão diz o seguinte: aprendemos que, embora os deuses sejam alguma coisa no mundo, eles não são nada no mundo em comparação ao Deus vivo. Embora os deuses e os ídolos não passam de fabricação da nossa própria imaginação, caída e rebelde, a idolatria obscurece a distinção entre a criatura e o Criador. A missão de Deus é restaurar a criação ao seu pleno propósito. Vimos que precisamos entender o que a Bíblia diz sobre todos os efeitos nocivos da idolatria. Ao confrontarmos a idolatria, precisamos identificar os ídolos guardados em nossos corações. Então, meus irmãos, eu quero que nós olhemos para esses estudos e eu quero que você entenda que precisamos muitas vezes varrer ídolos que estão no nosso meio, varrer ídolos que estão na nossa casa, no nosso coração e colocá-los para fora. E entenda que muitas vezes isso vai ser doloroso. Você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que deixar de, muitas vezes, andar, caminhar, negociar algumas coisas na sua vida. Por quê? Porque isso pode ser um ídolo no seu coração, de maneira específica. Pode haver ídolos no nosso contexto familiar. Pode haver ídolos até mesmo no nosso contexto eclesiástico. Pode haver coisas, pessoas, situações que podem estar roubando a glória de Deus em nosso meio. E para isso, o que é que nós devemos fazer? Identificar o ídolo, mostrar como ele está roubando a glória de Deus, o que isso está nos levando a fazer e vermos o que é que Deus exige para que nós estejamos, então, nos apresentando em santidade. E que o Senhor nos ajude a confrontar os nossos ídolos, a confrontar possíveis ídolos que há em nosso coração, porque não há nada nem ninguém que mereça receber glória que não ao Senhor. É o que a palavra dele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o estudo? Se não, vamos fazer uma oração. Tá bom, encerrando esse momento. Santo Deus e eterno Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor, a identificar os nossos ídolos. Mas principalmente, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, no centro da nossa vida. Que o Senhor esteja recebendo toda a nossa adoração. Que possamos te conhecer, Senhor, cada vez mais. E te conhecendo, possamos saber aquilo que tem roubado a tua glória em nossa vida. Nos livra disso, Senhor. Nos purifica. Nos leva para casa em paz. Nos dá uma semana na tua presença. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém.